Para quem está assistindo esse vídeo, eu me chamo Lucas Ferreira. Atualmente eu sou acadêmico de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a gripe. Esse vídeo ele é apenas um resumo de um dos capítulos do Harrison e, portanto, ele não substitui nem a aula e nem a leitura do próprio livro-texto. Bom, o que é a gripe? Gripe é uma doença do sistema respiratório que causa sinais e sintomas respiratórios, portanto, e também sinais e sintomas sistêmicos, devido à liberação de diversas citocinas associadas ao processo inflamatório ao qual esse vírus está associado. Bom, é uma doença aguda, tá? Causada por um vírus, o vírus influenza. Esse vírus influenza, ele é um vírus da família Orthomyxoviridae, de 3 gêneros, A, B e C. Dentre eles, o influenza A é o mais estudado, uma vez que ele causa mais doença em humanos e com maior gravidade. Mas o B e o C, né, o B é mais semelhante ao A, o C ele praticamente não é estudado aqui no nosso vídeo, e o B ele causa eventualmente doenças em acampamentos militares e escolas. Mas o A, ele é o mais estudado, uma vez que ele tem um potencial de gerar pandemias muito grande e também de surtos interpandêmicos. Então, como acontecem essas epidemias, essas pandemias e esses surtos interpandêmicos do vírus influenza A? O vírus influenza A é um vírus de RNA de fita simples, com alguns segmentos de RNA. Esses segmentos são facilmente recombinados, tá? E gerando grande variação gênica nesses vírus, né? Eles têm uma grande capacidade, então, de gerar novas cepas virais conforme os pacientes vão sendo infectados durante as epidemias e também as pandemias. E existem dois antígenos importantes nesse vírus influenza, que são os antígenos H, hemaglutinina, e N, neuraminidase. O antígeno H é utilizado para o vírus para que ele possa invadir as células. Ele se liga ao receptor de ácido ciálico no epitélio respiratório das células. A neuraminidase é utilizado mais para que o vírus ele possa sair da célula, né? Então, esses dois antígenos eles são importantes, de modo que a maioria das respostas imunológicas contra o influenza são direcionadas ao antígeno H de hemaglutinina. E o tratamento e vacinas também, especialmente. Bom, sobre voltando ao assunto da epidemia, modificações nesses antígenos pontuais, modificações pontuais, são capazes de causar surtos interpandêmicos, né? Quando começa a aumentar o número de crianças infectadas, e aí depois os adultos começam a apresentar também doenças respiratórias, e como consequência existe então um aumento do número de casos de pacientes que descompensam de doenças cardíacas, de doenças renais, que pioram da asma e da DPOC, em função da presença desse vírus no sistema respiratório e de suas complicações sistêmicas. Bom, e as pandemias elas surgem por modificações maiores, de modo a gerar um novo subtipo de vírus. Então, por exemplo, nós tínhamos circulando no mundo entre 1918 e 1917, em especial, o vírus H1N1, subtipo influenza H1N1. Modificações nesses antígenos causaram um surgimento de um novo subtipo, H2N2, que foi responsável por um aumento em cerca de 70 mil mortes nos Estados Unidos. Ou seja, essas modificações que acontecem nos vírus aumentam o seu potencial de disseminação de infecção. Isso porque as pessoas previamente imunes a um subtipo não apresentam tão boa imunidade contra outro subtipo. Então, por exemplo, as pessoas que nasceram entre 1918 e 1900, as pessoas que nasceram, na verdade, antes de 1957, têm algum tipo de imunidade ao influenza H1N1, mas as pessoas que nasceram depois, elas nascem sem essa imunidade prévia, não houve o contato prévio com esses vírus. E aí, especialmente as crianças, elas começam a se infectar, então, por esses novos vírus H1N1
e também por outros subtipos que vão surgindo. Bom, esse vírus ele está presente especialmente em aves aquáticas, que são o principal reservatório natural desses vírus. Eventualmente eles se modificam, né, a ponto de causar infecções em humanos, mas a maioria não causa, a maioria dos subtipos de aves aquáticas não causam infecções em humanos. Tá? Em humanos você tem principalmente aí das hemaglutininas 1, 2 e 3, que causam epidemias e pandemias. Bom, como acontece o processo de infecção por esse vírus? Então, ele se instala nas vias respiratórias com seu ligante lá do receptor de ácido ciálico e vai se replicar nessas células, né, com um período de incubação de 18 a 72 horas. Uma vez replicando-se, aumenta a quantidade e a carga viral e começa a infectar, por exemplo, macrófagos e também glândulas produtoras de muco no sistema respiratório. Alterações histopatológicas são comuns, então você tem vacuolização, granulação, você tem também pode ocorrer metaplasia, necrose do epitélio e descamação, e, portanto, bastante tosse, bastante sintomas respiratórios. Bom, e as manifestações sistêmicas associadas à liberação de interleucinas. Quais são as manifestações clínicas da gripe? Então, a gripe ela causa sintomas respiratórios e manifestações respiratórias no exame físico. Então, você tem tosse, você tem dor de garganta, odinofagia, sibilos, roncos, estertores, e você tem as manifestações extrapulmonares, que vão decorrer justamente dessa liberação desse processo inflamatório. Então, você tem artralgia, mialgia, cefaleia, febre, anorexia e outros, tá? Eventualmente você encontra uma linfadenopatia discreta nesses pacientes. Sintomas oculares podem acontecer, dor ao movimentar os olhos, lacrimejamento. Bom, e quais são as complicações, né? Então, em geral, o vírus da gripe, o vírus influenza, a gripe, não se complica nos pacientes fora do grupo de risco. Em pacientes no grupo de risco, quem são? Pacientes com doença cardíaca prévia, com doença pulmonar prévia, imunossuprimidos, idosos, especialmente aqueles com DM ou doença renal crônica ou outra doença crônica, e também as crianças com menos de 5 anos e as grávidas no segundo e no terceiro trimestre de gestação. Esses são os grupos de risco para a gripe. As principais complicações são a pneumonia viral, causada por influenza, que é chamada pneumonia viral primária, né? Que ela pode vir a ser grave, tá? E causar alterações ali típicas de infiltrado intersticial no raio-x, né? Então o paciente apresenta uma melhora dos sinais e sintomas, mas evolui com uma piora da febre, com dispneia, com cianose, com hipóxia, sinais clássicos de pneumonia, e aí esse filtrado intersticial ele pode aparecer ali no raio-x. Então isso em geral vai acontecer, o paciente ele tem uma melhora da febre 2 a 3 dias, ele abre esse quadro de pneumonia viral. Você tem a pneumonia bacteriana, causada especialmente aí por 3 bactérias, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae, os 3 principais. É chamada de pneumonia bacteriana secundária por conta da perda de proteção do pulmão, dos brônquios, na verdade, em função da presença desse vírus. E aí também a mesma coisa, o paciente ele tem uma melhora, mas eventualmente acaba regredindo ali o quadro clínico, abrindo uma pneumonia bacteriana, em geral com aumento do número de leucócitos, né? Uma contagem de leucócitos maior indica a presença de bacteremia e também de pneumonia. E aí você faz os antibióticos conforme o tratamento para essas bactérias, nós vamos ver melhor. E você pode ter também ali os achados típicos de pneumonia mista, bacteriana e viral, né? Então você vai ter tanto áreas de consolidação no pulmão, com sinais clássicos do exame físico de consolidação, além do infiltrado intersticial pulmonar, tá? No raio-x, na tomografia. Como é que você faz o diagnóstico?
Então, o achado laboratorial ele é obtido especialmente na fase aguda, através de um suave nasal, que vai conter o vírus. E o principal método utilizado é o RT-PCR, para detectar essa carga viral, esse material genético viral. Como se dá o tratamento? O tratamento ele é feito especialmente nos pacientes que têm fatores de risco ou que têm a doença complicada. E você utiliza os inibidores de neuraminidase, ocitalmivir e zanamivir, ou então os agentes adamantanos, que são a amantadina e rimantadina, no caso da influenza A. A ocitalmivir é um dos mais utilizados, tá? E ele tem que ser utilizado em até 5 dias após o início dos sintomas. É... O zanamivir é um agente inalatório, tá? Mas ele causa broncoespasmo e, portanto, precisa ter cuidado nos pacientes que têm asma, né? Pode haver uma agudização da asma ali no momento do uso. Quando o paciente não está no grupo de risco, ou não tem uma doença complicada, ou não tem uma contraindicação, você pode lançar mão aí de anti-inflamatórios, né? Paracetamol e AINES, para fazer o tratamento sintomático, uma vez que esses pacientes, em geral, eles evoluem bem na gripe. Não é indicado suprimir a tosse, tá? Profilaxia. Então, a profilaxia é feita especialmente com a vacinação, tá? Lembrando que 5% dos pacientes vão apresentar sintomas locais no local da vacinação, né? Aliás, 5% tem febre e 33% apresentam sintomas locais de hiperemia e hipersensibilidade. Essa febre que 5% dos pacientes apresentam é uma febre baixa, tá? E importante também que em 1 milhão de casos, a vacina ela pode ter como complicação a síndrome de Guillain-Barré. Algumas complicações extrapulmonares que eu não falei, mas elas são comuns, ou aliás não são comuns, mas podem aparecer. Você tem a rabdomiólise, miosite, encefalite, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Rh em crianças, que é aquela síndrome que acontece com hepatite e também encefalite. E basicamente são essas, tá? Então esse é um resumo, uma visão geral acerca da gripe, não substitui a aula, nem também a leitura do texto base. Se você gostou desse vídeo, deixa um like.